Olá, bem-vindo. É uma grande alegria poder estar com você mais uma vez, poder gravar esse vídeo que eu creio que é um dos mais importantes que eu já gravei, um dos mais importantes que eu vou gravar provavelmente em toda essa série, porque ele é o conteúdo bíblico para aquela minha busca por comprovar que há sim um arrebatamento pré-tribulacionista para aqueles que então de alguma maneira estão andando de acordo com aquilo que o Senhor espera que andemos, não é? Eu já vi com vocês o Evangelho de Lucas, capítulo 21, versículo 36, quando Jesus diz: vigiai e orai, para que sejais achados por dignos de escapar de todas estas coisas que virão. Então nós vemos que ali há uma declaração do Senhor Jesus com uma particularidade acerca do que é necessário para ser livrado de todas as coisas que virão. É uma oportunidade que ele dá, mas há um critério. E um critério é a palavra dele dizendo para nós vigiarmos e orarmos, não é? A palavra de Deus nos diz que sem fé é impossível agradar a Deus, Hebreus 11:6. A Bíblia diz também em Romanos capítulo 1 que o justo viverá pela fé, diz o apóstolo Paulo citando um texto de Abacuque. Então veja que a palavra de Deus considera a fé importante, e Paulo aos Romanos capítulo 10 nos ensina o quê? Que a fé vem pelo ouvir, o ouvir a palavra de Cristo ou a pregação da palavra de Cristo, ou seja, eu preciso ouvir a palavra pregada, e a palavra pregada pelo Espírito Santo vai gerar fé no nosso coração. Por que isso é tão importante? Porque eu creio também que o arrebatamento pré-tribulacionista, ele pressupõe que nós venhamos a ter fé na palavra do Senhor Jesus e que nós precisamos crer que há algo que precisamos fazer, há uma conduta que ele espera de nós, como fazendo parte da noiva do Cordeiro. Então há uma posição que eu creio que é a posição de fé. E há uma figura profética, não é um ensino literal, mas é uma figura, a palavra também está cheia de parábolas que nos ensinam, experiências de irmãos que nos ensinam. Então eu vou tratar aqui de textos que eu considero claros, mas também de uma alegoria que eu considero importante, porque a Bíblia fala acerca de Enoque. Enoque foi a primeira pessoa a ser arrebatada na história, foi arrebatado sem haver pregação de palavra, sem haver pregação de arrebatamento, mas ele andou com Deus. A palavra de Deus nos diz em Hebreus capítulo 11, versículos 5 a 7, pela fé Enoque foi trasladado para não ver a morte, não foi achado porque Deus o trasladara, o arrebatara, o tomara para si, pois antes da sua trasladação obteve testemunho de haver agradado a Deus. Então veja, Enoque agradou tanto a Deus e andou tão perto de Deus que Deus o tomou para si. O texto do autor de Hebreus continua: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Então veja, sem fé é impossível agradar a Deus, e esta frase tão importante, tão usada por nós, ela está diretamente associada ao arrebatamento de Enoque. Então eu creio que há um ingrediente na vida da igreja que espera ser tirada, ser livrada do pior momento da história da humanidade, o momento em que o Senhor começa a trazer a entregar a grande tribulação sobre a terra, libera que seja derramado sobre a terra o início do juízo, não a ira. Eu não creio que a igreja deva passar pela ira, mas eu creio que há a possibilidade, como já tratei nos vídeos anteriores, de cristãos que estão vivendo de uma maneira dissoluta, de uma maneira desordenada e inadequada, serem deixados para trás. Mas para isso eu preciso primeiro fundamentar para você na Bíblia que há uma chamada para um primeiro arrebatamento, ou para o pré-tribulacionista, o arrebatamento antes da tribulação da noiva, e eu chamaria então, para ser talvez mais correto, como o arrebatamento parcial. E a palavra de Deus nos fala então, eu creio, que o texto clássico é Apocalipse capítulo 4, versículo 1, porque João ele teve a revelação do Senhor e a divisão do livro de Apocalipse. Em Apocalipse capítulo 1, 19, nós vemos que João tinha que escrever as coisas que ele viu, a visão de Jesus, as coisas que são, e ele viu a igreja, as 7 cartas, as 7 igrejas, como igrejas locais e como a história da igreja, como muitos estudiosos creem, profeticamente assim, mas também ele diz que ele deveria escrever as coisas que vão acontecer depois destas. Depois destas qual? Claro que a visão de Jesus foi a primeira, mas depois destas eu creio a igreja, as coisas que vão acontecer, a igreja era um mistério para os profetas do Velho Testamento,
Paulo fala isso, a igreja como um mistério, era um segredo de Deus que foi então revelado, e ali o Senhor agora está escrevendo, o próprio Senhor Jesus escreve para a sua igreja, tanto para aquelas igrejas locais como para você e para mim. E então, depois destas coisas, Apocalipse capítulo 4, versículo 1, nós entendemos o quê? Depois destas coisas, João olhou, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta. Qual a primeira voz que ele ouviu? Jesus. Leia o capítulo 1 de Apocalipse, ao falar comigo, dizendo, sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Então ali João está trazendo uma visão profética do arrebatamento. Por que eu posso dizer isso? João viu uma porta aberta no céu. Nós sabemos pelo próprio João, Evangelho de João, capítulo 10, versículo 9, que Jesus é a porta. Jesus disse, eu sou a porta, quem entrar por mim salvar-se-á, entrará e achará pastagem, entrará e sairá e achará pastagens. Ou seja, Jesus é a porta da salvação, claro que sim, mas Jesus agora também é a porta de acesso ao céu para todo aquele que nele crê. Lembre que aqui estarão os mortos em Cristo que vão ressuscitar e os vivos da época da tribulação ou pré-tribulação. Todos esses vão entrar no céu através de Jesus. Que figura linda! Jesus, a porta aberta no céu. E nós vemos então, na própria carta de Jesus à igreja de Filadélfia, que é a igreja considerada a igreja fiel, a igreja que é a igreja do arrebatamento, nós encontramos no livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 8, Jesus falando acerca da igreja de Filadélfia, conheço as tuas obras. Então Jesus não veio saber se eles eram salvos pela graça por meio da fé, porque é claro que eles eram e então já eram igreja. Jesus não veio saber se eles eram salvos, Jesus veio ver as suas obras. E ele fala, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, aleluia, uma porta aberta a qual ninguém pode fechar. Sei que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Por que esta igreja guardou a palavra do Senhor? Porque teve fé. Guardou a palavra porque creu na palavra, porque recebeu a palavra do Senhor pela fé e não negou o nome do Senhor, mesmo diante de um começo de perseguição. Manteve o seu testemunho, manteve a sua posição e o Senhor então encontrou obras. As obras são obras feitas pela fé, porque sem fé é impossível de agradar a Deus, então as nossas obras têm que ser feitas em fé, senão são obras mortas. Se fazemos obras na nossa cabeça, se fazemos obras para sermos vistos, se fazemos obras porque achamos que vamos crescer na carreira cristã, estamos longe de agradar ao Senhor. Mas o que fazemos por fé agrada ao Senhor. Então esta igreja, neste ponto, entende que há, ou percebe que há uma porta aberta no céu, a porta de Apocalipse capítulo 4, versículo 1. E veja que Jesus continua falando com a igreja de Filadélfia no capítulo 3, versículo 10 de Apocalipse, porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro para experimentar os que habitam na terra. Eu poderia estudar essa palavra provação, peirasmos, mas é uma palavra que fala de tribulação, é uma palavra que fala de teste, é uma palavra que fala para que seja revelado o que está dentro. Então combina muito com aquilo que vai acontecer ao longo daqueles 7 anos. O Senhor continua dando oportunidade de salvação para aquele que não crê, mas o Senhor, principalmente no começo deste processo, está tratando daqueles que não estavam preparados, os servos maus e negligentes, as virgens tolas, sem azeite na sua lâmpada. Eu creio assim, pelo menos estou compartilhando com você o que eu creio. Então veja, o Senhor diz que vai guardar aqueles da hora da provação, da tribulação, a hora de peirasmos, aqueles que guardaram a palavra da perseverança. E o que o Senhor falou como palavra de perseverança? Eu posso voltar para Lucas. Vigiai e orai para que sejais achados por dignos de escapar de todas estas coisas que virão. Vigiaram em oração, perseveraram na fé, mantiveram a sua posição em Cristo. Então eu creio sim que esta é uma figura clara de um arrebatamento antes da tribulação, porque Jesus diz aqui que vou guardar da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro. E isso combina com vou te livrar de todas estas coisas que virão. E isso então combina com o fim da era da igreja, capítulo 2 e 3 de Apocalipse, início do capítulo 4, começando a mudança, porque aqui nós vemos João indo para o céu, e na sequência no capítulo 6 começa aqui na terra a abertura dos selos e emerge o anticristo. Então se a gente pegar
Apocalipse, nesse momento, dentro de uma linha cronológica do tempo, a gente vê que Apocalipse tem narrativas na Terra e tem narrativas no céu, é como se fosse cenas de... Como os cineastas usam, corta uma cena para um ambiente, corta para outro ambiente. O Senhor, que é o Criador de tudo, Ele criou a narrativa mostrando primeiro o que está acontecendo na Terra, Ele mostra o que acontece no céu e fala o que acontece na Terra, e nós podemos entender a trajetória, a sequência dos fatos de uma maneira continuada. Continuando, veja que a descrição do apóstolo Paulo em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 15 a 17, o texto clássico de arrebatamento também combina com este conteúdo, ou este contexto que eu estou apresentando para você, porque ele começa dizendo então o seguinte: ora, ainda vos declaramos por parte do Senhor isto, nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem e ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus. A trombeta de Deus, ouviu uma voz como de trombeta, a primeira voz que falou comigo, Jesus Cristo é Deus. Ele ouviu a voz, ressoada a trombeta de Deus, a voz de Jesus Cristo descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Veja, o Senhor desce do céu, mas Ele não vem pisar na terra. O Senhor desce do céu para encontrar com os seus nos ares. O encontro é nos ares, o arrebatamento é nos ares, a igreja sobe e Jesus desce, mas não desce até a terra. Jesus desce para a terra no fim da grande tribulação, quando Ele vem destruir as obras do anticristo, do falso profeta, estabelecer a vitória para Israel naquela batalha terrível que vai estar supostamente em curso. Ele destrói os exércitos adversários e Ele encerra ali a grande tribulação, e há uma transição para iniciar o seu reino milenar, seu reino de 1000 anos aqui na terra. Leia lá depois Apocalipse 19, 20, 18, 19 e 20, você vai perceber o contexto do que estava acontecendo naquele momento, quando o Senhor vem e pisa na terra. Aqui é o encontro do Senhor nos ares. Então veja os ingredientes: a porta no céu, a porta aberta, a trombeta, a voz de trombeta, logo depois da história da igreja, depois da igreja de Filadélfia, que é a igreja que é arrebatada, e a igreja de Laodiceia, que é a igreja que não é arrebatada, ou os cristãos que não são arrebatados, porque não creem na palavra do Senhor, não obedecem à palavra do Senhor, não atendem ao seu chamado, não vivem dignamente, não servem ao Senhor, não têm azeite na sua lâmpada. Estes são deixados para trás. Mas aqueles que estão vigilantes, atentos e sensíveis, vão cumprir a palavra do Senhor de serem livrados de todas estas coisas que virão, e sobem para ver o que vai acontecer depois de tudo aquilo. Esta é a sequência que eu creio do arrebatamento pré-tribulacionista, e eu vou ainda completar um pouco mais. Eu vou fazer um outro vídeo. Eu não quero me preocupar tanto com o tempo, eu quero me preocupar muito com o conteúdo, mas eu quero pelo menos fechar um conteúdo para que você possa receber esse contexto, e você possa fazer o seu estudo, e você possa, lendo a sua Bíblia, chegar à sua conclusão, se você vai concordar com aquilo que eu estou propondo. Também tem várias outras pessoas que propõem um estudo. Eu estou propondo um estudo bastante literal, para que você aprenda o que a Bíblia diz, e você leia o que a Bíblia diz de uma forma livre e sem influências outras. Então, eu vou dividir esse vídeo em dois, deu aqui já 13 minutos e 40. Eu acho que é melhor eu vou fazer dois em seguida, aí você pode aprofundar o seu estudo com mais calma, você vê um primeiro, você vê um segundo. Eu vou fazer esse aqui parte 1 e parte 2, assim você pode continuar na sequência comigo, tá bom? Para mim, eu vou parar agora e vou continuar na sequência. Se você quiser assistir os dois em seguida, fique à vontade, mas se for mais conveniente para você, assista o primeiro, veja os textos, leia. Eu quero te convidar, leia os textos. É muito importante ler os textos, e depois você volta para ver o segundo, ok? Deus te abençoe, até já!